Bom dia, galera. Hoje vamos investigar a procedência e o histórico da invasão de Angico e como foi modificado essa invasão, né? A história dessa invasão conforme o tempo foi se passando. Já mencionei isso em alguns vídeos, mas seria bom fazer um timeline, né? Como é que foi modificando, né? E assim foi criada a história de Angico. Nós temos do lado do cangaceiro o tal de Zé Sereno, né, que era uma das fontes primárias e fidedignas. Assim que saiu a história da morte do rei do cangaço, e a gente verifica que Zé Sereno depois caiu no esquecimento e foi retirado da história pela versão dele do veneno e Angico, que Pedro de Cândido envenenou todo mundo. E essa história, no começo, ela foi aceita, né, pelos historiadores dos anos 60 e 70, que nem Antônio Amauri. E Zé Sereno foi, né, engrandecido por todo mundo daquela época dos historiadores como sendo um grande cangaceiro, braço direito de Lampião, o que se mostrou também sem lastro algum, né? Sem lastro algum. Não existe nada que possa corroborar o fato de que Zé Sereno foi sequer, né, um bandoleiro, sequer um bandido rural. E aí a gente vê que essas histórias foram criadas do nada, né, galera? Do nada. Foi apenas quem era encarregado de criar a história usou essas testemunhas, que nem Zé Sereno do lado dos cangaceiros e João Bezerra do lado dos volantes, que eram fontes fidedignas. E, como eu mostrei na resenha do livro de Antônio Amauri, Assim Morreu Lampião, foram retirados da história, né, galera? E foram colocados no lugar deles, vamos colocar assim, Sila e Candeeiro, substituindo, né, João Bezerra. João Bezerra, aliás, foi substituído pelo Santo no livro Apagando o Lampião de Perambolano de Melo. E aí você tem essa versão da morte de Lampião que foi totalmente mudada, né? Só aí, galera, já é uma coisa de se estarrecer, né? Como é que foram mudando as versões, né? As versões foram mudando. O que indica, dentro do método científico, do método acadêmico, que não existe continuidade alguma nessa história, né? Aí você vai me perguntar, porra, mas por que você fica falando sobre Angico? Galera, eu fico falando sobre Angico porque Angico é um exemplo perfeito de como nós somos manipulados pela mídia e como eles se sentem confortáveis em modificar a história, mudar a história, colocar outros personagens dentro da história e tirar os personagens principais numa falta de respeito à inteligência alheia, de se estarrecer. E você vê também como nós estamos no meio de uma pocilga de ignorância, né? Como a maioria dos seres humanos, não só no Brasil, mas no mundo, são analfabetos funcionais. Eles são incapazes de fazer alguma conexão histórica, incapazes de ver uma continuidade ou quebra dela. Então, galera, o que nós vemos na história do cagaço é que sobrou, né, apenas, vamos dizer assim, 3 testemunhas, né, que são Sila Candeeiro
e o santo do livro Apagando o Lampião, que foi o último a reivindicar ter matado o rei do cangaço. E essas testemunhas estão se mostrando também totalmente sem qualquer credibilidade. E agora? Né? E agora? As testemunhas principais, Honorato, João Bezerra, Balão, criança, que se mostraram como sendo apoiadores da Volante, né? Isso é uma coisa também que não é falado, os caras eram da Volante. Então, criminoso não vira policial, né? Mas no caso do cangaço, dois criminosos, Balão e criança, se transformam em policiais da Volante, caçando bandidos rurais, né? Caguetando bandidos rurais. Você vê que não existe nenhuma continuidade. Chegamos agora no final dessa história, né? Porque cadê a credibilidade dessas testemunhas e como que vai daqui em diante aparecer alguma testemunha? Acabou a linhagem, né? A linhagem se mostrou sem nenhuma credibilidade. Eu deixo para vocês, galera, ver que essa continuidade do começo ao final do cangaço agora, a história da morte de Lampião, é cheia de quebras de continuidade. E isso implica na conclusão de que nada daquilo aconteceu.